quando nós alojamos no nosso coração e deixamos no nosso coração o orgulho, a ferida não tratada, quando a nossa reputação ela é mais alta, ela fala mais alto do que o que nós precisamos mudar. Às vezes nós ocultamos pecados porque nós temos vergonha de confessar, com medo e achando que as outras pessoas vão achar de nós, e nós nos tornamos pessoas amargas, feridas, casquinha de ovo. Nós precisamos agora, já que nós aprendemos sobre todas essas coisas, renunciamos o pecado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar nesse dia sobre pessoas cheias do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2, versos do 21 ao 40. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite de glória a Deus? Aleluia, nós somos vasos vazios para ser cheios. Completado 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-o a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referência da lei, um par de rolinhas e dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Amém? Amados, nós somos vasos de barro. Nós somos um recipiente para ser enchidos. Pessoas vazias, elas são enchidas de outras coisas. Pessoas que são cheias de alimentos de Satanás, de vomitos de Satanás. Pessoas que são cheias de mentiras, de vaidade, de orgulho, de egocentrismo, de ganância, de avareza, de assassinato, de pornografia. Existem pessoas aí cheias de tudo o que não presta nesse mundo. Mas existem pessoas que são vazias, que precisam ser cheios pelo Espírito Santo. Existem pessoas cheias pelo Espírito Santo. Quando nós vivíamos no mundo cheio de toda a injustiça, nós éramos vasos cheios de ira, cheios de condenação. Quando uma vez nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi selado em nosso coração, e ele é como um penhor para a nossa redenção. No dia que nós formos julgados pelo Senhor, o Espírito Santo vai ser o penhor que nós somos salvos. Ele já foi penhorado, nós fomos salvos e garantidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está já dentro do nosso coração. Mas existe uma diferença de ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, e existe uma diferença de deixar o Espírito Santo se mover dentro do nosso coração. A manifestação do Espírito Santo, ele enche o homem de graça, de conhecimento e de verdade. Aqui nós temos um relato de um homem chamado Simão. Ele era um homem que tem algumas características que muitos hoje em dia não têm, e que não querem ter, e nem buscam ter.
E tem característica que muitos querem ter, busca ter, mas não sabe como ter. A Bíblia diz que esse homem era cheio do Espírito Santo. Era um homem justo, guiado pelo Espírito de Deus. E o próprio Espírito de Deus tinha revelado para ele, Simão, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o enviado do Senhor, o Messias, aquele que viria trazer redenção a Israel. Então Simão, ele viveu toda a sua vida esperando a concretização dessa promessa. O Espírito Santo, quando ele se move dentro de nós, ele nos dá promessa. Então nós vivemos não mais por causa de nós, mas nós vivemos por causa da esperança de concretizar as promessas do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele pega a pessoa mais triste, mais cabisbaixo, a pessoa mais decepcionada dessa vida e traz esperança para essa pessoa, traz promessas para a vida dessa pessoa. Simão foi uma pessoa agraciada com uma promessa do Espírito Santo. Agora, uma coisa é você ter a promessa do Espírito Santo, outra coisa é você receber a promessa do Espírito Santo. Uma vez você aceitou Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Depois que você aprendeu que o Espírito Santo, ele tem que ser manifestado dentro do seu coração, e você abre o seu coração para a manifestação do Espírito Santo, ele vai te revelar, ele vai te trazer promessas. Esse é o segundo passo. Depois você tem que se deixar guiado pelo Espírito Santo. Agora você não mais vive, mas o Espírito Santo, ele te controla. A Bíblia diz que Jesus foi um homem totalmente controlado e guiado pelo Espírito Santo. E na oração sacerdotal, Jesus disse que não fazia nada por si mesmo, mas tudo o que o Pai revelava a ele, ele o fazia. Tudo o que o Pai falava a ele, ele fazia. E esse intermédio era o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias de jejum, Jesus resistiu às tentações do diabo ali naquele deserto, naquele lugar solitário, sozinho, sendo provado, testado. Ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito levou a Jesus para ser tentado. O Espírito Santo conduzia Jesus em todos os passos de Jesus. O Espírito Santo revelava o que Jesus tinha que fazer. As respostas de Jesus eram dadas pelo Espírito Santo. E quando Jesus fala aos seus discípulos em um tom de despedida, quando ele disse: olha, eu estou indo para o meu Pai, e eu preciso ir para o meu Pai, porque se eu não for para o meu Pai, ele não virá. Mas se eu for, ele virá e estará convosco. Ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, que vos levará a toda a verdade. Ele vos lembrará de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que traz a verdade para dentro de nós. Pessoas endurecidas, pessoas orgulhosas, é o primeiro sintoma e o primeiro sinal que nunca são guiadas pelo Espírito Santo e não têm a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos de doutrinas e de palavras. Houve muitos movimentos que deram o nome de manifestação do Espírito Santo, sem mesmo que o Espírito Santo fizesse parte desses movimentos. Movimentos do amassa barro, movimento da unção do leão, movimento da unção da cobra, tanta unção que teve, que foi nada mais, nada menos do que emocionalismo na vida das pessoas. O Espírito Santo, amado, o primeiro sinal da pessoa controlada pelo Espírito Santo é que ela tem domínio próprio. Ora, o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe leis, não existe regras. O primeiro sintoma em uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem domínio próprio nas suas ações. Ela não faz o que ela quer. Ela não é controlada pela sua raiva, pelo seu direito. Muitas pessoas dizem e tentam justificar os seus erros em cima dos seus direitos. Ah, mas eu estou certo. Eu fui prejudicado. Eu fui perseguido. Não, você não foi. Você não foi prejudicado.
Você é guiado pelo Espírito Santo. Você não tem direito de magoar outra pessoa. Você não tem direito de fazer uma coisa ruim, justificando o seu direito em relação a alguma coisa que lhe fizeram. O domínio próprio leva a pessoa a ter uma comunhão íntima com Deus. Pular não significa que nós somos batizados no Espírito Santo. Revelar não significa que nós somos batizados no Espírito Santo, porque tem muitas mães de santo que revelam e revelam muito bem. O sintoma em que nós temos o Espírito Santo é uma vida controlada, uma vida paciente, uma vida com domínio próprio, uma pessoa que se controla em todas as áreas, é uma pessoa que não tem o vício do consumismo, não gasta demais, ela tem um controle das suas finanças, é uma pessoa que tem um controle de responder ao marido, de responder à esposa, é uma pessoa que tem controle de saber educar o filho da maneira correta, do jeito correto, é o seu tratamento com os outros que mostra quem é você em relação ao Espírito Santo. A manifestação, os dons. Se você é uma pessoa generosa, você tem um dom do Espírito Santo. Se você tem o dom de dar, gosta de presentear, você tem um dom do Espírito Santo. Se você ama as pessoas, gosta de acompanhar a pessoa, isso é um dom do Espírito Santo. Se você fala em línguas, também é um dom do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. Se você revela, é um dom do Espírito Santo. Se você tem uma comunhão com o Espírito, com Deus, é porque você tem uma unidade com o Espírito Santo, porque é Ele que nos leva a isso. Se você tem uma prática de oração, é porque você anda com o Espírito Santo. Porque quem te induz a orar, quem te leva a orar é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis perante o Pai. Esses gemidos inexprimíveis, amados, ele é traduzido como dores de partos, como uma mulher que está para dar luz e sente grandes e fortes dores. Assim o Espírito Santo, ele sente dores diante de Deus, pela sua intercessão, pelaquilo que você está orando. O Espírito Santo é como uma peneira que coa a sua oração, para que a sua oração não seja chegada errada diante de Deus. Por isso nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós temos aqui um relato de um homem que era cheio do Espírito Santo, que recebeu uma promessa do Espírito Santo e que era guiado pelo Espírito Santo. E um dia ele foi guiado pelo Espírito Santo para o templo. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o templo. Mostra então que a vida de Simeão não era dele, mas do Espírito Santo. Homens que são guiados pelo Espírito Santo, ele não troca uma reunião de Deus por nada desse mundo. Por nada desse mundo, por compromisso nenhum maior ele troca. Porque ele sabe que o Espírito Santo é que conduz, o Espírito Santo é que leva. E às vezes nós trocamos por coisas banais. Isso é errado, isso mostra que nós não temos o Espírito Santo. E uma igreja sem o Espírito Santo, uma pessoa sem o Espírito Santo, é um vaso vazio. É um vaso que não presta para nada. É um frasco de Coca-Cola sem conteúdo. Só presta para ser descartado e jogado fora. Um vaso sem nada no meio de uma casa não tem beleza nenhuma. A não ser se ele for decorado por fora, porque dentro o conteúdo não tem nada. Então nós precisamos ter essa chama do Espírito Santo. Se nós quisermos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, uma igreja que ganha almas, uma igreja que faça diferença, nós temos que ter em primeiro lugar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não somos nós que seremos conduzidos aos nossos desejos, mas o Espírito Santo nos conduzirá ao desejo dele. Nós seremos transformados à imagem de Deus pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Tem algumas características, 3 características que eu quero compartilhar com você nessa noite, sobre a pessoa do Espírito Santo, em relação a esta passagem que nós acabamos de ler. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que comunica os planos de Deus para o homem. A palavra do Senhor diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar com você. Deus ele não vai fazer nada sem antes falar contigo.
Às vezes nós nos pegamos de surpresa. Senhor, por que aconteceu isso? Eu não estava esperando acontecer isso na minha vida. Por que aconteceu? Por que nós perguntamos isso ao Senhor? Porque nós não tínhamos intimidade com o Espírito Santo. Se nós tivéssemos vida com o Espírito Santo, Ele nos tinha revelado o que iria acontecer. Mas nós somos pegados de surpresa porque nós buscamos muitas coisas, menos o Espírito Santo, menos Deus. Buscamos tudo que é de espírito. Espírito de pornografia, espírito de miséria, espírito de morte, espírito de fadiga, de canseira, Maria Mulambo, todo tipo de espírito, menos o espírito que é santo, o espírito que é limpo, o espírito que é puro, o espírito que dá poder, o espírito que faz você ser uma criatura linda, maravilhosa, robusta, cheia de graça, cheia de poder. É Ele que nos capacita. O Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Se você é um homem de Deus, se você se converteu, buscou o Senhor, você é um profeta de Deus. A sua boca é usada para profetizar, para falar coisas boas, para mudar a situação da sua casa, para mudar a situação do seu vizinho, da sua empresa, de tudo que você tem. Você é o profeta de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se alguém mentiu para você, dizendo que você não tem um dom do Espírito Santo, essa mentira está sendo desfeita nessa noite, porque Ele está com você. Agora você precisa se abrir e deixar Ele mexer em você, sacudir a sua vida, deixar o Espírito Santo se aproximar de ti. Deixa Ele trabalhar com você, deixa Ele trabalhar na sua vida. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amados, o Espírito Santo, ele tem em si essa característica de revelar a nós as profundezas de Deus. Porque que Davi, desesperadamente, depois de ter cometido pecado com Betseba, depois de ter mandado assassinar Urias, um dos seus generais mais fiéis, como que ele fica no desespero tão grande depois da condenação do profeta Natã, que ele se expressa no Salmo 51, que ele rasga o seu coração a Deus. E uma das frases que mais me chama a atenção de Davi é quando ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me imputa tal condenação de ser retirado o Espírito Santo. Porque Davi teve grandes experiências com o Espírito Santo. Era um garoto novo que estava lá no mato, cuidando das ovelhas do seu pai. E ali ele teve experiências com Deus. Ele criou o seu próprio instrumento musical. Ele criou as suas próprias melodias. Deus inspirava a letra para ele. E ele tinha comunhão com Deus. Ele cuidava das ovelhas. E quando via um leão, ele matava. Quando via um urso, ele matava. E no dia em que ele se deparou com um homem circunciso, um filho do diabo que desafiava o exército de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor, ele derrotou esse gigante, porque ele sabia a força do Espírito Santo. Foi um homem que foi perseguido por um rei, e ele nunca atentou contra a vida desse homem, ele nunca desejou a morte desse homem. Ele foi odiado por Saul, e no dia da morte de Saul, ele se ajoelha e chora desesperadamente, porque o rei de Israel tinha morrido. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não olha as pessoas como inimiga. Ele não tem inimigo. Por isso nós entendemos a palavra de Jesus: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Se está nu, dá-lhe, veste. Cuida dos seus inimigos, porque o homem que tem o Espírito Santo, ele não olha ser humano nenhum como inimigo. Um dos sintomas de alguém que diz ter inimigo, que está sendo perseguido, é que está longe do Espírito Santo.
O Espírito Santo já pode ter trabalhado, pode ter tocado na sua vida, mas não está tocando mais. Quando você começa a sentir raiva pelo seu semelhante, pela pessoa que está do seu lado, é porque o Espírito Santo já não está mais com você. Porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade de revelar as profundezas do coração de Deus ao seu coração. E você não vai ver mais essa pessoa como um inimigo, mas você vai ver essa pessoa como um alvo para ser transformado pelo sangue de Jesus que foi derramado. Você não tem mais inimigo. O Espírito Santo, ele traz um amor tão grande em teu coração, por mais que você seja injuriado, caluniado, sofre acusações, humilhado, você vê a pessoa com o mesmo amor que Jesus olha. Para compreender essas coisas, nós temos que ser homens espirituais, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então é impossível você entender o que eu estou falando se você não estiver numa dimensão do Espírito. Como que eu vou amar alguém que me machuca? Você só ama se tiver a capacidade que o Espírito Santo tem de transformar o teu coração, e quem transforma é Ele. É o Espírito Santo que transforma. Por isso Davi, em um desespero, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por favor, Senhor, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não vou ser nada. Que rei serei eu sem o Espírito Santo? Eu sei que eu cometi grande pecado. Ele confessa o seu pecado. Ele diz: somente a ti, contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. E ele começa a derramar a sua alma perante o Senhor. Por que que foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele não temia reputação nenhuma. Ele foi perante o seu reino e deixou que todos soubessem o que ele fez de errado. Porque ele não tinha vergonha dos seus pecados, mas ele tinha vergonha de andar em pecado na presença de Deus. Homens guiados pelo Espírito Santo, mulheres guiadas pelo Espírito Santo, fazem grande diferença. Sem o Espírito Santo, nós não seremos nada. Se nós não formos cheios pelo Espírito Santo, nós iremos passar o ano de 2015 apenas com vontade, com desejo e com projetos. Se nós não enchermos do Espírito Santo, se nós não buscarmos o Espírito Santo igual nós buscamos o dinheiro mensal para pagar as nossas contas, se nós não buscarmos o Espírito Santo como nós buscamos passar numa faculdade, num concurso público, como nós queremos a empresa grande, como nós buscamos o alimento todos os dias, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas começam a ter um relógio biológico dentro de si. Assim como nós sentimos fome, e esse relógio biológico, nós sentimos essa fome porque o corpo está dizendo: é hora de comer, é hora de se alimentar, você tem que ir, é um aviso. O homem e a mulher de Deus, que são ligadas a Jesus o Cristo, eles têm dentro de si um relógio que o Espírito Santo toca. É hora de ter comunhão com o Espírito Santo, é hora de se separar, é hora de sair, é hora de ter comunhão com esse Espírito, é hora de ser cheio do Espírito. E o homem deixa tudo, deixa a casa, deixa o lar, vai para um quarto, deixa os afazeres, e se prostra, e ora, e busca. Buscar o Espírito Santo é uma disciplina, você tem que querer e tem que pedir a Deus. Você tem que implorar a Deus: Senhor, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me dá o teu Espírito. O próprio Senhor diz: quanto mais aquele que pedirá o Espírito Santo vos será dado. Peça, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa: quando o Espírito Santo entrar no seu coração, ele vai começar a arrancar ratos, cobras, aranhas que está no calabouço desse coração velho aí. Ele vai começar a mexer com as estruturas do teu orgulho, das tuas feridas. E eu vou falar para você que essa caminhada de transformação do Espírito Santo é uma das coisas mais ruins para o ser humano. Sabe por quê? Porque quanto mais você ora para ser cheio do Espírito Santo, mais pessoas vão pegar no seu pé. Porque é aí que mostra se você está sendo mudado ou não. Quanto mais você pede para ser cheio do Espírito Santo,
mais prova você vai passar. É a transformação de Deus. Se você é uma pessoa orgulhosa, Deus vai levantar pessoas para te humilhar, para ver se você quer mesmo o Espírito Santo, e baixe a cabeça e se humilha perante essas pessoas. Se você pede paciência, você vai ver que você vai ser testado na área da paciência. Todos os dias tem alguém para te amolar, tem uma coisa para te amolar, para você ser testado na paciência. Por isso que a maioria das pessoas desiste do Espírito Santo, porque não querem a transformação. Pela 100ª vez eu vou contar a história do sapo pomba para vocês. Existia um bando de sapos e um bando de pombas. E um dia teve um sapo que não queria mais ser sapo. Ele ficava pulando na beira da lagoa e ele via as pombas branquinhas, lindas, voando, livre. Então ele chegou para Deus e disse: olha Deus, eu não quero mais ser sapo, eu quero ser pomba. Olha, você quer ser pomba? Quero. Então eu vou lhe transformar numa pomba. Então o que o sapo fez? Pode transformar, Senhor. Aí o Senhor pegou aquela perninha, aquela patinha de trás do sapo que é enroladinha, quebrou em 3 partes. Trá! Aí o sapo começou a gritar, sem anestesia, amados. Ele pegou a outra perninha do sapo e trá! Aí é que ele berrou. Meu Deus! Aí aquele dedinho dele que tem umas pontinhas, Deus pegou e deu uma puxada naquela pontinha do dedo. Aí Deus vai e enfia aquela unhazinha da pomba. E ele... E era grito desesperador. E os sapos olhavam e as pombas olhavam. Meu Deus, vai matar com coitado. E ele... Aí terminou a parte das pernas. Os pés ficou igualzinho de pomba. Deus pegou uma caixa de penas, começou a enfiar de uma por uma. Tuf! Começou, chegou no meio e ele, para, eu não aguento mais, não aguento. Não, moço, termina o processo, você está ficando lindo. Não aguento mais não. Então Deus, então tá, pode sair. Aí ele voltou para a lagoa. Quando ele chegou na lagoa, os sapos olharam e falaram: não, você não é sapo não, você não vai ficar com a gente não. Eu não tenho os pés igual você, pula aí. Aí ele pulava igual o pombinho, né? Não, você não é sapo não. Aí ele foi para as pombas, o bando das pombas. Chegou no bando das pombas, as pombas olharam aquela arrumação, falou: sim, não é pomba não. Eu sou pomba, aí ó, eu pulo igual pomba. Então voa. Ele não dava conta de voar. Cadê seu bico? Ele não tinha bico. Não, você não é pomba não. Aí o sapo pomba ficou sem ser sapo e ficou sem ser pomba. E a maioria dos crentes estão sapo pomba. Não estão no mundo e não estão com Deus. Estão no meio do processo. Porque um dia queria se tornar alvos como uma pomba, ser transformado como o Espírito Santo. Mas o processo é dolorido. O processo requer renúncia. O processo requer esvaziamento do eu. E as pessoas não querem passar por esse processo. As pessoas não querem mais se humilhar perante a cruz. Não querem mais se humilhar perante os outros. O eu está em primeiro lugar. Nariz empinados. Nós temos que saber o que nós queremos na vida. Somos de Deus, vamos até o final. Deixa o Espírito Santo transformar a nossa vida por completo. Deixa Ele transformar. A fraqueza não mostra que o homem é falido, mas é uma virtude. Quando você se torna fraco para ganhar aqueles que se acham ser fortes. Jesus, Ele olha para você e diz: eu quero te transformar, eu sei que você tem capacidade para transformar, então deixa eu te transformar. Ser cheio do Espírito Santo é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Não é vir na igreja e receber o batismo e sair falando em línguas e sou cheio do Espírito Santo. Não é isso. Isso é apenas um ponto, é apenas um toque, é o menor dos dons que diz a Bíblia.
Ser cheio do Espírito Santo é ter uma mudança radical, de dentro para fora. É o que Jesus fez com os discípulos durante 3 anos, confrontando aqueles homens cara a cara, para deixar o pecado, para deixar a soberba. O Espírito Santo revela as profundezas do coração de Deus. Segunda característica do Espírito Santo: o Espírito Santo é o único a conduzir o homem a Deus. Ninguém é conduzido a Deus sem o Espírito Santo. Não peça para ser um pescador de homens sem o Espírito Santo. Você vai ser pescador de tudo, menos de homem. O Espírito Santo é aquele que conduz o homem. O verso 27 do capítulo que nós lemos de Lucas diz que pelo Espírito foi ao templo, e quanto os pais trouxeram o menino para que ele procedesse segundo o uso da lei, Simeão viu aquele menino. Ele foi guiado pelo Espírito ao templo. Ele foi levado ao templo pelo Espírito. Agora, amados, quantos meninos tinha ali? Quantas crianças dos judeus estavam sendo consagradas naquele dia que Jesus foi consagrado? O Espírito Santo pega Simeão e diz: vai ao templo, e ele vai. Chega lá, ele ainda está submisso à liderança do Espírito. Quando ele vê Jesus, o Espírito Santo mostra e diz: é ele, o Redentor, está vivo, está em carne, é verdade aquilo que foi prometido. Então, quando o homem e a mulher de Deus recebem a promessa do Espírito, ele se entrega totalmente a Deus. Senhor, pode despedir o teu servo em paz, pode me levar em paz, porque os meus olhos viram a redenção de Israel. Ainda profetiza para aquele menino, profetiza para os pais. Esse menino será luz para os gentios, será redenção para o povo de Israel. Olha, Maria, uma espada atravessará o teu coração. Você vai ver o quanto esse menino vai sofrer, e você vai sofrer junto com ele, porque você é mãe. Mas ele vai elevar uns e vai derrotar outros. Ele vai ser pedra de elevante para uns e pedra de tropeço para outros em Israel. Esse menino vai ser o diferencial, vai ser o divisor de águas. O homem cheio do Espírito, ele identifica as coisas de Deus. Quantos meninos tinha? E ele identificou Jesus como Cristo. E ele confirma para Maria e José que ele era o Cristo, sim. E aqueles pais saem maravilhados daquele templo. Ser conduzido pelo Espírito Santo ao negócio certo. Você quer fazer um acordo, um negócio, peça ao Espírito Santo que ele vai te levar ao lugar certo, à pessoa certa. Ser conduzido pelo Espírito Santo é o que nós precisamos. O apóstolo Paulo mostra 2 dificuldades de pessoas no sentido de receber o Espírito Santo. Primeiro, cegueira espiritual. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O Deus desse século, essa potestade, tem cegado os olhos dos incrédulos. Um dos obstáculos a receber o Espírito Santo é a cegueira espiritual. Segundo obstáculo, morte espiritual. Muitas pessoas mortas espiritualmente. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte espiritual e a cegueira espiritual nos distancia do Espírito Santo. Religiosidade, amados, nos distancia do Espírito Santo. Às vezes, amados, nós queremos mostrar que somos algumas coisas, enganamos as pessoas por um pouco tempo, para que a nossa reputação esteja elevada, o nosso ego no alto. Então, amados, o Espírito Santo, ele trabalha na hora que ele quer, na hora que ele quer. Ele fala na hora que ele quer, no momento que ele quer, com quem ele quer. Não é obrigado a ter revelação todo dia. Não é obrigado você trazer uma palavra todo dia. É ele que fala, na hora que ele quer, no momento que ele quer. A nossa função é adorar Jesus o Cristo e pronto. Vir para o culto é uma adoração e não receber. Nós temos que parar com esse negócio de vir para a igreja para receber.
Ah, eu vou para a igreja para receber, eu vou para a igreja para ser abençoado, eu vou para a igreja para isso. Não vai para a igreja para receber nada. Eu venho para adorar Jesus. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se não, eu vou sair alegre do mesmo jeito. Eu vou buscar a minha bênção. Se Ele me dá, amém. Se não, pronto. Mas eu vou adorar Jesus, o Cristo, e acabou. A nossa busca por Deus é para adorar a Ele. E não para receber nada dEle. Porque o melhor nós já recebemos, que foi a salvação em Cristo Jesus. E a garantia que as pessoas ficarão chorando depois da sua morte, mas você estará sorrindo. Alegre, contente e satisfeito junto ao Pai. Então, amados, temos que combater a cegueira espiritual e a morte espiritual para ser cheio do Espírito Santo. E quando nós entregamos a nossa vida ao controle do Espírito Santo, Ele nos fará encontrar o caminho da verdade, que está lá em João capítulo 14, 6, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo, Ele nos leva a Jesus. Jesus nos leva ao Pai. Nós encontramos a vida, nós encontramos a verdade e nós encontramos o caminho. Só assim nós teremos acesso verdadeiro ao Pai, através do Espírito que nos leva ao Filho, que nos leva ao Pai. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Terceira característica do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem transforma pecadores em justos e tementes a Deus. A Bíblia diz que esse homem era temente e justo a Deus. Mas não por causa dele, mas por causa do Espírito Santo. O livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 ao 27, diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Então ele está dizendo: eu te darei um Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai quebrantar o teu coração velho de pedra, o teu coração velho orgulhoso, o seu velho homem, a sua velha natureza, aquilo que você fazia antes, agora você não vai fazer mais, porque o Espírito Santo vai mudar. Você não terá mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração que vê Deus, que ameja Deus, que busca Deus, que se entrega para Deus. Essa é a mudança do Espírito Santo no coração do homem e de uma mulher. Nós precisamos pedir o Espírito Santo: encha-nos, Espírito Santo, encha-nos, Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Para terminarmos, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo, ele traz vida e paz. O pecado traz morte, mas o Espírito traz vida e traz paz. Esta é a novidade do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos é o Espírito que nos dará novidade de vida. Novidade de vida é vida e paz. Isso é o que ele faz no coração do homem e de uma mulher. Romanos capítulo 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus. Uma característica do homem e da mulher que são guiados pelo Espírito são chamados de filho de Deus. O pai olhará para você e dizerá: o meu filho, você é o meu filho, guardado por mim, mimado por mim, protegido por mim, mas por causa da ação do Espírito Santo dentro de você. Assim nós nos tornaremos filhos de Deus. De outra maneira, continuaremos sendo criaturas, apenas criado e não filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus nos torna filhos de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que ele faz em você. Você já não fala mais por você, mas fala guiado pelo Espírito Santo. Você não profetiza por você, mas você profetiza guiado pelo Espírito Santo.
E no dia que você for dar um conselho para os seus filhos, você ora antes. Diga, Senhor, encha a minha boca de conselhos do bem. Conselhos que vai mudar o coração desse menino. Esse menino está duro. Esse menino está resistente. Espírito Santo, me traga a palavra. Revela o que eu tenho que falar. Chega a ele, abre a tua boca com autoridade. Que ele vai escutar. E o Espírito Santo vai mudar o coração dele. É assim. Você não tem mais fazer com o que você sabe, com a sua capacidade. Você tem que buscar o Espírito de Deus. João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos é dado. Sabe uma pessoa ser conhecida, homem e mulher de Deus? Tem que saber se ele tem característica do Espírito Santo na vida dele. Se ele não tiver, meu irmão, pode parar. João, ele se preocupou muito com o espírito de discernimento. Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Provai os homens para ver se eles são de Deus ou não. Não se empolgue com qualquer pregação. Não se empolgue com qualquer movimento. Ah, uma santa mulher, um santo homem de Deus. Viva um dia, 2 dias, 3 dias na presença desse rapaz, no dia a dia. Para ver se ele tem característica do Espírito Santo ou não. Aí você vai saber se ele é ou não homem de Deus. Você quer saber se um homem é homem de Deus? Pergunta a mulher dele. Você quer saber se aquela mulher é de Deus? Pergunta o marido dela. Ele sabe. Pergunta os filhos. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Busque o Espírito Santo. Queira o Espírito Santo. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Assim como você busca um alimento para fortalecer o seu corpo que está com fome. Assim como você toma um banho para tirar a nhaca do seu corpo, esse fedor. Busca o Espírito Santo para limpar as impurezas da alma, para fortalecer o teu coração e o teu corpo. E Ele vai te dar a plenitude da graça de Deus em você. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora para sermos cheios do Espírito Santo.